1 Pedro capítulo 5. Como é que vocês estão, gente? Tem alguém cansado aí? Alguém com sono? Não? Ah, tá aí, ó. Faltando honestidade nessa igreja, hein? Amém, aleluia. O Espírito se renova. Eu tô moído, cara. Mas o Espírito de Deus nos anima, amém? Acharam aí? Quem achou? 1 Pedro 5, grita amém. 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 Vamos ler. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreio de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas, não estou ouvindo, gente, mas, amém, amém, espontaneamente, como Deus quer, nem por sordida ganância, mas de boa, amém, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do... Ora logo, que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imersível coroa da glória. Amém? Curve as suas cabeças por um instante, por favor. Senhor Deus, eu quero lhe agradecer por esta noite maravilhosa, por esta ocasião, pelo grande privilégio que é te conhecer, Senhor, que é ter acesso à tua palavra viva, meu Deus. Quero lhe agradecer porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus bem presente, que fala conosco. Lhe peço, meu Deus, para que nesta noite o Senhor repouse o teu espírito de sabedoria sobre cada um que está aqui presente, abrindo os nossos entendimentos para que nós possamos receber a tua palavra viva que vem dos céus, e para que desta forma haja um avivamento, e para que cada um que está aqui receba o poder da liderança apostólica. Amém, meu Deus. Bom, vou dar um pouco de contexto para vocês sobre essa palavra. 1 Pedro 5 é o final da primeira carta que Pedro escreve à igreja de Jesus Cristo. Toma uma água aqui, peraí. E nessa carta, como a gente acabou de ler, Pedro oferece uma série de recomendações, uma série de instruções à sua igreja. Essas instruções realmente representam a sabedoria que Pedro acumulou ao longo dos seus anos andando com Jesus Cristo e ao longo dos anos passando por várias provações e várias experiências espirituais. E vocês têm que entender que nessa altura do campeonato, Pedro era tipo um super apóstolo, né? Ele era um cara cheio do Espírito Santo. Ele era um dos apóstolos que foi mais próximo de Jesus. Se você olhar lá em Mateus, Pedro é o primeiro dos apóstolos a confessar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Quando Jesus pergunta a Pedro, quem eu sou? Mateus 16, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi sobre essa declaração que Jesus lançou a semente da igreja apostólica, que nasceria depois do Pentecostes. Jesus fala para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós somos essa igreja, nós somos esse legado de Pedro. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida debaixo dessa palavra. Amém? Então Pedro, uma grande autoridade espiritual, escreve uma carta para a sua igreja. E ele diz o quê? Vamos analisar bem de perto essa passagem. Logo de cara, Pedro usa uma palavra interessante. Rogo. Eu rogo. O
que significa rogar? Alguém me dá um sinônimo aí? Pedir, suplicar, né? É exatamente isso, é implorar. Eu rogo, eu imploro. Imagina Pedro, um superapóstolo, um grande homem espiritual, dizendo: igreja, eu imploro, ouça a palavra que vem de Deus. É isso que Deus está falando para nós esta noite. É essa a seriedade desta palavra. Rogo, pois. Amém? Rogo, pois, o quê? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Presbíteros é uma palavra interessante, ela vem do substantivo grego presbiteros, e ela significa uma pessoa madura, uma pessoa de idade avançada, um líder. Mas Pedro não está se referindo aos outros apóstolos ou aos líderes que já estavam estabelecidos naquela época. Não. Pedro fala: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pedro está falando aqui exatamente com a próxima geração de líderes que vai continuar o legado da igreja de Jesus Cristo. E essa é a palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Amém? Deus tem um chamado para a sua vida hoje. Pode olhar para a pessoa aí que está do seu lado, do outro lado, dá uma olhadinha. Um pessoal bonito, né? No seu meio aí, há presbíteros. No meio deste povo, há a próxima geração de líderes da igreja de Jesus Cristo. Amém? Pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos. Quem crê nessa palavra? Amém? Quem está pronto para receber esse chamado na sua vida? Amém? Bom, para a gente entender exatamente a seriedade desse chamado, a seriedade do que Pedro está falando aqui, é legal a gente voltar um pouquinho na história e ver Pedro antes dele ser um superapóstolo, né? Porque ele não nasceu cheio do Espírito Santo, né? Ele não saiu da barriga da mãe dele profetizando e curando e fazendo milagre e falando línguas de fogo, não, né? Quem sabe qual era o nome de Pedro antes de ser apóstolo? Simão o quê? Hã? Não. Qual é o segundo nome? Tá fraco, hein? Alguém grita aí, pô. Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas. E Simão Bar-Jonas era o quê? Antes de ser apóstolo? Pescador. Vocês estão precisando estudar a palavra, hein? Que isso? Pescador, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Vocês estão com a Bíblia ainda? Abre comigo em Lucas 22. A partir do versículo 31. Deixa eu abrir aqui a minha. Lucas 22, a partir do versículo 31, acharam? Sim? Não? Dá um minuto aí. Está no painel? Então, quem não achou, está aqui no painel. Tá? A partir do versículo 31, o que está acontecendo aqui? Pedro é avisado, né? Então, Jesus está prestes a ser crucificado. E ele diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. No português, um minutinho. No português que a gente fala quando a gente quer dar um ênfase em algo, se eu quiser dar um foco em algo que eu quero falar, eu vou falar mais alto ou eu vou falar bem devagar, né? Mas no hebraico, principalmente no hebraico escrito, o ênfase da pessoa escrevendo hebraico era a repetição. E neste ponto, Simão já tinha sido chamado de Pedro por Jesus, mas é interessante que Jesus,
olha para ele e fala: Simão, Simão, o lembrando de que ele ainda não era um grande apóstolo. Não, ele ainda era Simão, o pescador. E ele fala para Pedro: eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus avisa a Pedro: Satanás quer a tua vida. Satanás quer te peneirar. Satanás quer fazer o que ele faz de melhor: matar, roubar e destruir. E esse aviso não é só para Pedro, não. Esse aviso é para nós. Porque Satanás é caracterizado na Bíblia como um leão que está por aí, procurando a sua próxima vítima. Mas Pedro, o que ele faz? Vamos ver aqui na palavra. Bom, antes Jesus fala: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então ele está deixando bem claro: você não é convertido ainda não, Pedro. Porque Pedro, depois que foi chamado de pedra, ele estava todo bambambam, né? Não, eu sou Pedro, sou pedra, pô. Sou pedra. Vai pegar Jesus, corta a orelha. Não, que não, pô. Ele já achou que ele era o cara, entendeu? Mas o que Jesus fez? Jesus o humilhou, falando: Simão, Simão, quando você se converter, você vai fortalecer o meu povo. E algo interessante sobre a pedra é que ela é algo bruto, né? A pedra, para ter algum valor, ela requer um processo de polimento, um processo de purificação. É exatamente isso que a gente vê acontecendo na vida de Pedro, nesta passagem. Um processo de polimento, um processo de amadurecimento. Mas Pedro, claro, inexperiente, arrogante, diz o quê? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Muito sério, né? Às vezes é muito fácil a gente estar aqui nesse mover maravilhoso, sentindo a presença de Deus. É muito fácil a gente achar que a gente é invencível, né? É muito fácil durante a oração, durante o mover, a gente pensar: não, eu nunca mais vou pecar, eu nunca mais vou errar, ou eu vou ser completamente transformado, eu vou sair daqui, eu vou mudar tudo, né? Quem já teve a experiência de sentir isso, e aí passa 1 dia, 2 dias, e acaba voltando para o mesmo, né? Para aquela rotina do dia a dia, não é? Vamos fazer um exercício aqui, para ilustrar esse ponto. Eu vou dar para vocês 3 cenários, são cenários comuns na psicologia e na filosofia, que vai ilustrar mais ou menos o pensamento de Pedro, quando Jesus falou isso para ele. Primeiramente, imagine que você é um engenheiro, tá? Você é um engenheiro de trens, tá certo? E você está criando um trem no futuro, e você precisa criar uma medida de segurança, caso o freio do trem falhe, vamos dizer. E a medida de segurança é a seguinte: o trem está sem freio, tem 5 pessoas presas na trilha do trem. Com essa medida que você vai criar, dá para você trocar a trilha do trem para uma outra que só tem uma pessoa. Vocês estão me seguindo? Então, entre 1 ou 5. Pode gritar a mesma resposta. Vocês fariam esse design ou não? Não. Então, deixaria o trem atravessar, matar 5 pessoas? Ou trocaria para uma? Quem trocaria para uma pessoa, levanta a mão. Quem deixaria matar 5, levanta a mão. Vamos tentar de novo? Quem trocaria para uma pessoa, levanta a mão. Quem deixaria, atropela 5 pessoas?
Ó, um outro cenário. Tá? Vamos supor agora, presta atenção. Vamos prestar atenção para ver se esse dá certo. Vamos supor agora que, ao invés de estar criando um trem no futuro, você está vendo um trem aqui agora, sem freio. Ele está indo em direção a 5 pessoas que estão presas na trilha. E aqui tem uma alavanca ao seu lado. Se você puxar a alavanca, você pode trocar o trilho para um outro que só tem uma pessoa. Quem puxaria a alavanca? Pode falar, sim ou não? Sim. Então, sim. Ouvi a Maria de sim. Um último cenário. Você está do lado do trem, do trilho, tá? O trem está chegando. Tem 5 pessoas. Tem um camarada do seu lado. Tem um jeito de parar o trem. Você empurra o camarada na frente do trem. Quem que empurraria o coitado? Não? Ué? Mas para puxar a alavanca estava tudo bem. Para fazer o design no futuro, não sei o que, no abstrato. Mas na hora de empurrar o camarada no trem... Enfim. Essa brincadeira toda foi para ilustrar o ponto muito sério, que é o quê? É muito fácil, no abstrato, no futuro, você se imaginar uma certa pessoa. E foi o que Pedro fez. Foi a armadilha que Pedro acabou caindo, né? Ele imaginou, bom, se houver um cárcere, se houver uma morte no futuro, eu tenho certeza que chegando lá, eu vou, né? Agora, foi muito diferente quando o bicho pegou. Né? Quando a serva apontou para Pedro e falou, ele estava junto com Jesus, hein? O que Pedro fez? Eu não, você está louca. Que isso, cara? Você precisa de óculos. Eu nem sei quem que é Jesus. Conheço. E o outro camarada, não, esse aí, ele nasceu na mesma... Eu não. Que Galileia, que... Não, eu sou do centro de São Paulo, pô. Que isso, você está falando? Eu estou aqui de bobeira, estou aqui passando na feira ali. Né? Mas o que aconteceu no final? Quando o galo cantou. Pedro chorou amargamente. Porque ele percebeu que na sua soberba, ele tinha ignorado o aviso que Jesus tinha dado a ele. Ele tinha ignorado os desígnios de Satanás. Ele tinha ignorado. E ele caiu na cilada do diabo. Mas, não é só tristeza para Pedro. Isso também foi uma experiência em que ele aprendeu uma lição. Qual foi a lição? A imaturidade tem um preço muito caro. Muito caro. E Pedro, tendo aprendido essa lição e muitas outras, ele busca passar essa maturidade e essa sabedoria para a sua igreja. E é isso que Deus quer fazer aqui hoje, conosco, comigo e com você. Passar essa maturidade, esse conhecimento espiritual, para que nós não cairmos na mesma cilada, mas muito pelo contrário, para que nós possamos liderar junto com Jesus. Amém? Então, voltando lá para 1 Pedro 5, nós vemos que Pedro deixa 3 princípios para a sua igreja. E esses são os 3 princípios da liderança que Pedro, o apóstolo, usa e Pedro, o apóstolo, aprendeu através de experiências amargas e dolorosas. E ele nos oferece isso de graça. Basta nós termos fé e ouvirmos e recebermos essa palavra. Amém? E antes de dar esses 3 princípios, ele fala:
Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós. Então, ele chama os presbíteros entre o povo, e então ele dá a eles uma direção. Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós. Deus tem um chamado ministerial para você esta noite. É isso que essa palavra significa. Essa palavra significa um chamado para o futuro da igreja. Essa palavra de Deus significa um chamado de você não participar da igreja de maneira passiva, mas de você ir correr atrás e ser coparticipante. Amém? Então, feche os seus olhos por um instante. A palavra diz que o Espírito Santo e a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração. Então, pede por um instante para que Deus coloque essa paz dentro do seu coração. E pergunte a si mesmo: você quer atender esse chamado ministerial? Você busca ser um líder dentro da igreja? Você busca estar no centro da vontade de Deus e atender realmente o caminho de salvação que Ele tem para a sua vida? Essa conversa é você e Deus. Pensa nisso, porque isso é uma decisão muito séria. Amém? Você não precisa necessariamente saber da resposta agora, mas saiba que Deus está te chamando. E saiba que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E cabe a você escolher o seu chamado. Amém? Mas o que significa escolher o chamado? Bom, escolher o chamado significa exatamente o que Pedro fala aqui: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. E quem eram os pastores na época de Jesus, em Israel? Gente, pastor não era emprego de luxo, não, sabe? Não sei se vocês conhecem a história, mas um pastor era um trabalho sujo. O cara ficava lá na montanha com as ovelhas, ele tinha que dormir dentro de cavernas. Era um negócio desprezado. O que Pedro está falando para nós aqui? Você pastorear o rebanho de Deus requer sacrifício. Requer que você abra mão do mundo, abra mão de glórias terrenas, para realmente se dedicar à obra que Deus tem aqui na terra. Se dedicar ao irmão que está do seu lado, à irmã que está do seu lado. Se dedicar à igreja de Jesus Cristo. Amém? E não é à toa que Davi, o maior líder do povo de Israel, foi um pastor, antes dele ser rei. Então, falem comigo. O primeiro princípio de liderança apostólica: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Pedro nos chama aqui para despertar dentro de nós um sentimento de serviço espontâneo. Amém? Porque esse é realmente o fogo que dirige a próxima geração aqui na igreja. Esse é realmente o espírito que nos anima para fazer porque a gente quer, não por constrangimento, não porque você acha que vai ser legal ou que as pessoas vão te admirar, não, por amor a Deus. Este é o sentimento que Deus quer pôr no nosso coração hoje. Esse é o sentimento que eu peço para Jesus me dar. Sempre que eu entro na igreja, sempre que eu paro para preparar uma palavra dessa, esse é o sentimento que Deus quer dar para você hoje. Para você que quer atender o seu chamado ministerial. Um sentimento de espontaneidade, amém? Pede esse sentimento para Deus agora. Fala: Senhor, eu quero esse sentimento de espontaneidade dentro do meu interior. Eu quero fazer por amor a Deus e realmente ter o prazer de servir a Tua obra, meu Deus. Abra os meus olhos e me ensina o caminho. Abra os meus olhos e me ensina como ser maduro, como me amadurecer no Teu Espírito, para que eu possa servir a Deus de maneira espontânea. Amém? O segundo princípio de liderança apostólica,
quero que vocês também repitam comigo. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Amém? E eu não quero confundir vocês. Deus não é um Deus de miséria, tá? Ele sempre provê para o seu povo. Mas aqui Pedro está advertendo a sua igreja, advertendo os futuros líderes, para não usarem o rebanho de Deus, não usarem o ministério para fins próprios. Porque, afinal de tudo, Mateus 6,19 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escravam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? E finalmente, Pedro nos dá o princípio final e o princípio mais importante da liderança apostólica. Diga comigo, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui, Pedro revela um dos maiores princípios espirituais da Bíblia. Para você ser um líder, primeiramente, você tem que ser uma ovelha. Para você ser um pastor de homens, um pastor dentro da igreja, primeiramente, você tem que ser uma ovelha de Jesus Cristo. Amém? O que significa ser uma ovelha de Jesus Cristo? Ter iniciativa, fazer primeiro. Então, você quer ser um pastor? Você quer atender esse chamado? Você tem que ser o primeiro a se santificar. Você quer levar as pessoas a Jesus através do seu testemunho? Você tem que ser o primeiro a conhecer a palavra. Amém? Você quer atender esse chamado da melhor maneira possível? Você tem que ser o primeiro a desenvolver uma intimidade com Deus. Isso vem de hábitos diários. Isso vem da prática constante. Para ser um líder, você tem que aprender a ser ovelha. 1 Timóteo 14 diz o seguinte: ninguém despreze a tua juventude, pelo contrário, seja um padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E esse é exatamente o comando que Deus nos dá. O desígnio que Ele deixa aqui na terra para nós seguirmos este padrão. Porque a liderança vem através de você servir. Amém? E não é só Pedro que fala sobre isso. Não é só Pedro que menciona esse princípio. Esse princípio também, lá em 1 Coríntios, Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? E é exatamente desta forma que Deus nos forma e nos transforma em pastores, em líderes dentro da igreja. Ele nos ensina a imitar a Jesus. Amém? Porque qual é o trabalho de um líder? É ser o intermediário entre uma pessoa e Jesus Cristo. Então, se você quer ser um líder, você tem que ser imitador de Jesus, para que as pessoas possam te imitar, e para que através do seu testemunho, elas cheguem a Jesus Cristo. Amém? E, finalmente, para encerrar, Pedro identifica a principal característica de um líder apostólico: a humildade. No versículo 5, ele fala: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Igualmente no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo os humildes concede a sua graça. Amém? Isso é exatamente o que Pedro faltava quando ele ainda era Simão o pescador. A humildade. E essa é a maior característica de um líder, de uma pessoa que imita Jesus, uma pessoa que leva outras pessoas a Jesus, leva a cura, leva a libertação, é a humildade. Entre um grupo de pessoas, se você quiser identificar quem é o líder, identifique
quem é a pessoa mais humilde em meio àquele grupo. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a queda, e a altivez do espírito a ruína. Então, o verdadeiro líder apostólico é aquela pessoa que não sai dando ordens ou sai falando para as pessoas o que fazer. Isso não é liderança. Você ser líder é você estar lá na frente, fazendo primeiro, amém? Inspirando as pessoas à sua volta a seguirem o seu exemplo. Isso é que Deus, Jesus e Pedro nos chama para fazer aqui nessa palavra, a serem exemplos de Jesus Cristo, a serem realmente cristões, pequenos cristos, Jesus aqui na terra, amém? E Jesus, o maior líder que já houve, ele nos dá o maior exemplo de humildade. Lá em João 13, Jesus sabia que ele ia ser traído por Judas, e ele levanta da mesa, ele retira suas vestes de cima, ele se veste com panos, ele pega uma bacia, põe no chão, enche de água, e o que ele faz? Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele se humilha naquele momento para demonstrar aos seus discípulos o que é a verdadeira liderança espiritual. É a humildade, é você servir, é você se sacrificar pelas suas ovelhas. E esse é o tipo de espírito que Deus quer nos dar, que Deus quer nos ensinar, é a ter prazer em servir, e desta forma, sermos líderes apostólicos. É engraçado, quando ele chega em Pedro fala, comigo não, Jesus, que isso, cara, meu pé, você é o Cristo, eu confessei isso, você é o Filho de Deus, você não vai lavar meu pé não, que isso? E o que Jesus fala? Se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo, amém? Se eu não lavar os teus pés, eu não quero nada a ver com você. Se eu não te servir, eu não posso te liderar. Se eu não for humilde, eu não posso ser exaltado. Se eu não for ovelha, eu não posso ser pastor. Amém? Mateus 5 diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Obrigado. Porque deles é o reino dos céus. E naquele momento Pedro entende. E ele fala o quê? Jesus, então não só meus pés, mas minhas mãos, minha cabeça. E é isso que Jesus está falando para você hoje. Jesus, não só esse momento, mas depois quando eu for dormir, amanhã, o próximo dia, Jesus, não só meus relacionamentos, mas a minha família, o meu emprego, amém? Jesus, não só minhas amizades, mas todas as minhas interações, cada momento. Jesus, não só uma parte da minha vida, a minha vida inteira. Tudo, meu Deus, tudo, Jesus, tudo, Jesus. Tudo. Jesus quer te liderar em absolutamente tudo. Mas para isso, você precisa se livrar da soberba. Amém? Por isso eu oro. Senhor, quebra toda a soberba que existe aqui. Quebra, meu Deus, em nome de Jesus, todo o sentimento de superioridade. Mas eu lhe peço para que esse povo, em nome de Jesus, aprenda a ser humilde. Eu lhe peço em nome de Jesus, para que o Senhor os ensine a ser humildes, a serem ovelhas. Você que quer atender o seu chamado ministerial, eu te peço para vir aqui na frente, para a gente orar, para a gente ter um momento com Jesus Cristo. Você que se sentiu tocado por essa palavra, vem para cá, porque Deus tem um encontro com você. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor está aqui neste momento. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor nos entregou essa palavra por um propósito, meu Deus. E eu lhe peço, Senhor,
Toca no coração de cada um que está aqui. Nos ensina a ser ovelha, meu Deus, eu lhe peço. Quebra, meu Deus, todo espírito de constrangimento, meu Deus. Todo espírito de ganância, Senhor. Todo espírito de soberba, meu Deus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Ensina o teu povo a ter o sentimento puro de Jesus Cristo. O sentimento de liderança humilde em nome de Jesus. Ensina o seu povo, meu Deus, a liderar com humildade, Senhor. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que o fardo de Jesus Cristo é leve. Por isso, lança para cima de Jesus o teu fardo agora. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que te pesa, lança em cima dele. Toda soberba, lance em cima dele. Porque Ele quer transformar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Iri arachanta ilaramanais. Toca, meu Deus, e vem estar neste ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Faz um mover com teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, Jesus, o Senhor diz que o Senhor é o oleiro, e nós somos massa na tua mão, meu Deus. E quando estamos duros, o Senhor joga água. Jesus Cristo é a água da fonte da vida. Quebra, meu Deus, toda dureza de coração, toda dureza de espírito em nome de Jesus. Quebra, meu Deus, toda resistência e nos faz massa na tua mão, meu Deus. Nós nos entregamos completamente aos teus desígnios, meu Deus. Nos molde, eu lhe peço em nome de Jesus. Nos molde e nos faz líderes, meu Deus. Nos transforma, nos amadurece, Senhor. Para que desta forma possamos liderar a igreja. Na próxima geração, e na próxima, e na próxima, e na próxima, até Jesus voltar. E para que dessa forma o Senhor faça uma revolução aqui, meu Deus. Uma revolução na sua terra, Senhor. Uma revolução no Brasil e no mundo, meu Deus. Nos envia, Senhor, eu lhe peço. Nos envia para pastorear os teus rebanhos. Aqueles que não têm acesso à tua palavra, meu Deus. Aqueles que precisam desesperadamente da tua cura, da tua salvação. Que precisam de nós, meu Deus. Nos envia, Senhor. Nos envia como pastores. Nos envia como pastores que são ovelhas do bom pastor. Ovelhas do bom pastor que vão levar aqueles até Jesus Cristo. Através do nosso testemunho, meu Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus. Confirma isso no nosso interior. E marca, Senhor. Marca os teus filhos aqui agora. Marca os teus filhos com a marca da liderança apostólica, meu Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Deus. Vem nos pastorear, meu Deus. Vem nos pastorear, Senhor. Nos levar a passos verdejantes. E mesmo que enfrentemos o vale da sombra da morte, mesmo que enfrentemos depressão, angústia, dificuldades, a tua vara e o teu cajado nos consolará, meu Deus, em nome de Jesus. E para que desta forma o Senhor nos ensine a consolar-nos uns aos outros, como Jesus nos consolou, como Jesus consolou a Pedro e seus apóstolos, após ser crucificado pelos nossos pecados. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Confirma esta palavra no nosso interior. E confirma as obras das nossas mãos, meu Deus. Senhor, eu envio cada jovem que está aqui, cada futuro líder que está aqui, cada futuro pastor, futuro bispo, futuro presbítero, eu envio em nome de Jesus, como ovelha de Jesus Cristo, como pastor de homens, com autoridade e humildade, para salvar, para curar e para levar a Jesus Cristo, através do testemunho, em nome de Jesus, meu Deus. Iri achanta ilaramanás, shuri alaracanta ilaramanás, shuri alaracanta ilaramanás. Toca, meu Deus, em nome de Jesus. Toca, meu Deus, em nome de Jesus. Nos apacenta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Shiria canta laramanás. Uria canta aí laramanás. Vem estar conosco, meu Deus. Ira
Transforma, Senhor. Ilha Chantalara, Shúria Cantalara, Ilha Chantalara, em nome de Jesus. Deixa o Espírito se mover na tua vida. Levanta, Senhor. Levanta os pastores, meu Deus. Levanta líderes, meu Deus. Pelo poder do teu Santo Espírito. Santo Espírito. Chuva, Santo é o teu nome, Senhor. Amém, meu Deus. Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Você está debaixo dessa palavra. Em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse grande mover, meu Deus. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Confirma, meu Deus, nos nossos interiores, meu Deus. Confirma, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz solo fértil, meu Deus. Nos levanta entre as nações, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Há um mover de Deus aqui muito forte. Amém? Em nome de Jesus. Levante a tua mão. Você vai falar uma palavra do hebraico. Essa palavra é a palavra que está em Isaías 6. Isaías era assim, como vocês. Isaías era que nem esse Pedro, tão imaturo, mas que tinha tanto potencial. E é exatamente com você que o Espírito Santo falou, para que você receba essa liderança, para que esse legado seja sobre a tua vida, e que você aprenda que mais importante do que qualquer diploma, qualquer coisa, é aquilo que Deus te escolheu para que você seja. E eu sei que há muitos aqui que vão ser levantados, e é uma trajetória de Deus para a tua vida. E ela começa exatamente quando você se desmancha, e quando você fala o que Isaías falou: eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui, independente de qualquer coisa, mas de uma decisão consciente. Eu quero dizer: Rinene, eis-me aqui. Amém? Diga: Rinene, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A minha vida está em tuas mãos. A minha vida está em tuas mãos. Eu recebo o teu chamado, Eu recebo o teu chamado, porque o Senhor falou porque o Senhor que falou. não fui eu que te escolhi, Não fui eu que te escolhi. mas foi o Senhor que me escolheu, para que eu possa dar frutos e entregá-los a ti. E debaixo desta palavra, eu quero abrir o meu coração Vira o meu coração, e me colocar em tuas mãos, colocar em tuas mãos como um barro como um barro. a ser moldado pelo Supremo Oleiro, e que eu possa ter uma relação contigo tão profunda, que eu aprenda todos esses princípios. Em teu nome, eu faço uma aliança, Faço uma aliança, um pacto, um pacto, Senhor. entrego a ti Entrego a o ti meu futuro, e que o Senhor possa me conduzir dentro do teu plano divino, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Aleluia. Você falou Rinene, levante as tuas duas mãos. Muitos de vocês aqui, de maneira muito especial, Deus trouxe o Deivão aqui hoje, para marcar a tua vida, para ter nele esse exemplo, porque a igreja, não estou falando a igreja organização, estou falando do corpo de Cristo. Porque Jesus falou que muitos têm muito trabalho, mas há pouca gente para fazer. Que você se levante, que Deus possa te marcar aqui hoje, para que você possa ter uma trajetória aonde Deus possa te usar. Amém? Depois que Isaías falou Rinene, o Senhor já o havia marcado, e o Senhor vai colocar uma brasa viva na tua boca aqui, e vai te marcar para todos sempre, para todos sempre. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço e peço agora uma experiência com teu Santo Espírito. Os querubins foram liberados e trouxeram, Pai Deus, a brasa viva e tocaram na boca de Isaías, e o teu Espírito encheu a vida dele, e nunca mais ele foi o mesmo. E daquele tímido, daquele dependente, nasceu o maior profeta messiânico da história. E que hoje possam nascer, Senhor, ó Deus, líderes aqui. Possam nascer, Senhor, ó Deus, aqueles que serão o futuro da tua obra. E que o Senhor possa marcá-los com poder. E o Senhor possa soprar este vento e enviá-los para viver esse novo tempo. Espírito Santo, confirma em cada coração e sela este pacto em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Amém.
Vamos tirar uma foto aqui todos nós. Bora. Vamos vocês. Levante bem alto a tua mão. Faz barulho aí. Vem cá, Deivão.